Quem quer ouvir a voz de Deus? Você sabe como é que a pessoa ouve a voz de Deus? Quem sabe? É muito fácil, igreja. É só ler a Bíblia. Se vocês querem ouvir Deus falar, lê a Bíblia. Este livro, ele é o próprio Deus falando conosco. O que precisa é que nós venhamos dar voz a esta palavra. O ano está terminando. Está indo embora o ano. Não passou rápido? Muito rápido. O que fizemos para Deus? Este ano, o que nós fizemos para Deus? Eu não tenho dúvida, desde janeiro, a virada do ano para esse, o Senhor sempre esteve conosco. Ele esteve sempre ao teu lado. Mesmo sem você perceber, Ele não te abandonou. Ele esteve com você nos momentos mais difíceis deste ano. E talvez você não percebeu. E você nem percebeu os livramentos que o Senhor te deu esse ano. Não era para nós estarmos aqui. Porque passamos pelo vale da sombra da morte. Passamos momentos muito difíceis. Desde a virada do ano para este ano, milhares e milhões de pessoas, eles não estão mais aqui. Eu não sei, igreja, o que pode acontecer daqui para a virada deste ano, próxima semana. Eu não tenho dúvida que há milhares e milhares de pessoas agora, que não irão ver a passagem do ano. Pessoas que não têm noção que irão partir antes do ano chegar. Mas eu quero te dizer, amada igreja, esteja com seu coração preparado para quando Jesus te chamar. Esteja preparado para ouvir a voz do Senhor e subir com Ele. Todos nós queremos ir para os céus. É a promessa de Deus. Ele tem uma promessa eterna para nós. A eternidade com Ele. Eu sei que eu vou. Eu creio que eu vou. A salvação não é por obras, é pela fé. Nunca duvide a respeito da tua salvação. Por mais problema que você passe, não duvide da sua salvação, igreja. Vamos abrir Apocalipse capítulo 4. Vamos ler apenas alguns versículos. E Deus tem algo a tratar o nosso coração esta noite. Ainda há tempo. Ainda há tempo de conserto. A palavra diz: prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. A maior esperança da igreja hoje é um dia se encontrar com Deus. Todos nós um dia vamos estar cara a cara com Deus. Uns para receber os presentes, os galardões, e outros para receber a sua condenação eterna. Preste atenção, igreja. Pode ficar sentado? Pode ficar. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler apenas alguns versículos. E depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Estava o quê? Uma porta aberta ou fechada? Lembre essa palavra, uma porta. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvia falar comigo e disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessa deve acontecer. E logo fui arrebatado em espírito,
E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra jaspe, sardônica e arco celeste. E o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante ao quê? A esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, e vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroa de quê? De ouro. Vai para o versículo 6. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. Pai querido e amado, é tudo que nós queremos ouvir nesta noite, a tua voz, a tua palavra, Senhor. Fala com a tua igreja nesta noite. Espírito Santo, tudo que nós queremos é ouvir a tua voz. Senhor, coloca anjos na porta desta igreja, que nenhuma interferência venha, Senhor, interferir a mensagem do Senhor nesta noite no nosso coração, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Preste atenção, igreja. Esse último livro, que alguns versículos nós lemos agora, é um dos livros menos lido de todas as igrejas. É um dos livros menos pregado nas igrejas. É um dos livros menos lido pelos servos do Senhor. Por que isso? Porque o livro apocalíptico é um livro escatológico. É o próprio Jesus se revelando para a igreja hoje. E é um livro cheio de simbologias. Então oferece ao leitor dificuldades. E quando o leitor encontra dificuldades, ele fecha a Bíblia ou volta para outros livros da Bíblia e não prossegue. O livro de Apocalipse deveria ser o livro mais lido e compreendido da igreja atual. Um livro que foi escrito no ano 96, em uma época muito remota, uma época que dos 12 discípulos de Jesus só havia um para contar a história: João. Todos os 11 foram mortos, alguns deles cortados no meio, outros crucificados de cabeça para baixo, outros morte por esfolamento. Arrancou toda a sua pele, ainda o discípulo vivo. Jerusalém estava destruída, porque o imperador no ano 70 destrói toda Jerusalém. O que sobra agora é uma igreja do Senhor sendo perseguida até a morte. Os crentes que sobraram naquela época, que resistiram, fugiram para lugares bem longínquos. E aqueles crentes eram como uma semente. Aonde eles chegavam, brotava o evangelho do Senhor. Ninguém consegue destruir a igreja do Senhor. Ninguém consegue destruir a palavra do Senhor. Esta palavra avançou naqueles momentos que houve mais perseguição. O momento que na vida do crente há mais tempestade é o momento onde o crente mais ora. E agora só restou
um discípulo, João. Exatamente, o Senhor reservou João para escrever o livro de Apocalipse, uma mensagem para a igreja nos dias atuais. A palavra diz que João tem uma revelação. João foi convidado a ir aos céus. João foi convidado a ir ao lugar que todos nós queremos e cremos que um dia nós estaremos lá. No livro de João, capítulo 14, 2, 3 e diante, a Bíblia diz, amada igreja, que o Senhor, Ele foi preparar as nossas moradas. Jesus subiu, ele foi aos céus e Ele preparou a nossa morada. Está preparada pelo Senhor. Toma posse, amada igreja. A Bíblia diz, quando João, ele ouve a voz do Senhor, ele olha para o alto, ele olha para o céu e ele vê uma porta. E essa porta estava fechada ou aberta? Esta porta está aberta. Esta porta está aberta, mas ela está se fechando. No dia que essa porta se fechar, não haverá mais a menor possibilidade de arrependimento para ninguém. Esta porta é Jesus. A porta é Jesus. A igreja. João, ele vê uma porta aberta e ele passa por esta porta aberta. João chega aos céus através de Jesus. E quando João chega nos céus, João ele se depara com alguns elementos lá no céu. João é levado à sala do trono de Deus. E quando ele chega nos céus, a palavra diz que ele vê um trono. E além do trono, ele vê alguém sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Jesus. A palavra diz que o Senhor, ele ascendeu aos céus e ele está assentado à destra. A destra quer dizer direita. Direita quer dizer o centro do poder de Deus. Jesus estava nesse trono. E quando João ele chega nos céus, que ele avista esse trono, a palavra diz que João vê acima do trono um arco celeste. Um arco celeste. O que é que simboliza o arco celeste? O arco-íris. E este arco-íris que João viu, este arco está até hoje lá nos céus. Quando se fala no arco celeste, está falando de uma simbologia. Está falando, amada igreja, de uma aliança que Deus fez com um homem chamado Adão. A palavra diz que o Senhor olha para esta terra e Ele diz: eu me arrependo de ter feito o homem, vou destruir toda essa geração. E Deus envia um dilúvio. Durante 40 dias e 40 noites, uma chove sem parar. A terra toda inundada. Toda a geração era destruída, a não ser Noé e a sua família. A aliança que Deus fez com o homem, com Noé, foi o sinal nos céus. O arco-íris. Disse: olha, Noé, nunca mais eu destruirei a terra com água. Toda vez que vier um dilúvio, para eu enviar um dilúvio, eu porei um sinal nos céus, porei um arco celeste, um arco-íris. Eu olharei e lembrarei da aliança que eu fiz contigo, e não mais destruirei esse mundo com água. Quando João chega nos céus, ele vê o arco celeste. Este arco celeste simboliza a aliança que Deus fez com o homem. A aliança que Deus fez com o homem está de pé. A metade do arco-íris é a metade de uma aliança. Isso quer dizer, a aliança que Deus fez conosco está de pé. Ela não se quebrou, ela não se enferrujou, ela está de pé. Agora falta a outra parte da aliança. A outra parte da aliança, a metade
metade da aliança falta para se encaixar. E essa outra parte da aliança simboliza a igreja do Senhor. Igreja, talvez você fez uma aliança com Deus e você quebrou a tua aliança. A aliança que Deus fez conosco está de pé. E a tua aliança que você fez com Deus, como é que está? Como que está? E quando João ele vê o arco celeste, a Bíblia diz que ele vê 24 tronos. E sobre cada trono havia um ancião. 12 tronos, simbolizando as 12 tribos de Israel, simbolizando todo aquele povo antes de Jesus para trás, o povo de Israel. João viu o povo de Israel lá. Os outros 12 tronos estão simbolizando os discípulos. Esses 12 outros tronos que João viu estavam representando a igreja do Senhor. Isso quer dizer, João nos viu lá nos céus. João te viu lá nos céus. João 14, 2, 3 diz que o Senhor foi preparar as nossas moradas. A morada que o Senhor preparou foi para você. Só que para que nós tomamos posse dessa morada, tem que passar por uma porta. E essa porta é Jesus. O que mais me chama a atenção, igreja, é que João, além de ver o arco-íris, de ver toda a igreja nos céus, João vê agora um mar como de cristal. Ninguém nunca viu um mar de cristal, mas João viu o mar de cristal lá nos céus. Quando o Apocalipse fala de mar, está falando de povos e nações. João viu povos e nações nos céus. Mar simboliza povos e nações. Cristal simboliza transparência. Isso quer dizer que João viu nos céus uma igreja transparente como o cristal. João viu nos céus uma igreja transparente como cristal. Isso quer dizer, a igreja para subir, ela tem que estar transparente igual um cristal. Ninguém consegue se esconder por trás de uma placa de cristal. Ou consegue? Você coloca aqui uma placa de cristal. O vidro, o cristal, ele é muito mais transparente do que o vidro. O cristal é 100% transparência. E se colocar uma placa de cristal aqui, ninguém consegue se esconder por trás. Porque o cristal é transparente, vai fazer com que a pessoa que está ali atrás seja vista. O que João está falando aqui, amada igreja, é que ele viu uma igreja transparente. Essa igreja que está convidada a ir aos céus, é a igreja aqui da terra. E ela precisa ser transparente como cristal. A minha vida, a tua vida, ela precisa estar como um cristal. Por quê, pastor? Porque a pessoa a olhar em você, a pessoa a olhar em mim, tem que ver Jesus do outro lado. Nós somos esse cristal. As pessoas a olhar para você, tem que ver Jesus do outro lado. Como é que está esse cristal? Ofuscado? Embaçado? As pessoas que olham em você, realmente conseguem ver Jesus do outro lado? Ou você está como esse cristal todo ofuscado, turvo, não dá para ver nada?
É muito fácil falar de Jesus. Eu costumo sempre falar que o mundo está cheio de ouvir o nome de Jesus. Estão por aqui. O mundo precisa olhar em mim e olhar em você e ver Jesus através da sua vida. Imagine um crente como um cristão. Aonde ele vai, as pessoas olham para ele e vê Jesus do outro lado. Uma coisa é falar de Jesus. Todos aí fora sabem que Jesus existe, que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus morreu na cruz. Mas são poucos que estão como cristão. É muito fácil falar de Jesus. É muito fácil querer empurrar Jesus de goela abaixo nas pessoas. O segredo, igreja, é estarmos como um cristão. A sua vida, um livro aberto. João viu o trono. E quem estava sentado no trono era Jesus. E esse trono, ele aparece lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, amada igreja. Jesus sentado nesse trono, um trono de justiça, um trono de julgamento. O trono que Jesus estava sentado era o trono branco. Jesus hoje, ele está como nosso advogado. Você peca, se arrepende, pede perdão a Deus, e Jesus como nosso advogado, ele vai até o Deus Pai e nos apresenta. Jesus hoje, ele está como nosso advogado. Haverá um dia que Jesus não virá mais como advogado, como juiz. Como juiz para julgar todos os nossos atos. E ele agora vai estar sentado em um trono para julgar todas as ações. Tudo que o homem faz e não se arrepende, não se preocupe. Está registrado na memória de Deus. Abra Apocalipse, capítulo 20. A coisa é séria, igreja. Nós temos responsabilidade com o Evangelho. Um dia haverá prestação de contas. Um dia haverá prestação de contas. Apocalipse capítulo 20. O versículo 12 em diante. Igreja do Senhor. Tudo que nós estamos fazendo que não está de acordo à vontade de Deus, não se preocupe. Há registros de todos os nossos atos. Eu vou mostrar dentro da palavra. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. Olha lá, diante da onde? Do trono. Quem está sobre esse trono? Jesus. E em cima desse trono, olha o que estava sobre o trono. Olha o que estava lá em cima. E abriram-se os... Está no plural ou singular? Os livros. E abriu-se outro livro. Singular. Que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas... Deixa eu dar só um exemplo aqui rapidinho. Segura aqui, Daniel. E pega aí.
para melhor compreensão. Para que você, pega aí, meu filho, para que você possa entender. A palavra de Deus fala no juízo final: todos que não se arrependeram, eles vão estar diante de um trono, chamado trono branco. Digamos que essa cadeira aqui é um tribunal, o tribunal de Cristo. Só os salvos irão comparecer ao tribunal. Não há julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os salvos não serão julgados, porque foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Eles irão comparecer ao tribunal para receber os galardões, os presentes. Aquele que é mais dado é cobrado. Trono e o tribunal. Aqui é o tribunal. Só vai comparecer os crentes, a igreja do Senhor, para receber os seus galardões. Os ímpios, aqueles que não se arrependeram, vamos estar diante do trono. E quem vai estar no trono é Jesus. E neste momento, ele não está mais como nosso advogado. Qual é a função do advogado? Defender. Jesus nos defende quando nós se arrependemos. O crente peca, Satanás automaticamente pega essa legalidade e vai diante do Senhor e nos acusa 24 horas. Está aqui, Jesus. Está aqui. Ele me deu a legalidade. Aí o crente se arrepende. E através do arrependimento, Jesus rasga a procuração que a pessoa deu a Satanás. E aí Jesus vai diante do Pai e nos apresenta. E rasga a procuração. Mas neste momento, Jesus não está mais como advogado. Ele está como juiz. E lembre que em cima do trono, a palavra diz que João viu livros. Havia muitos livros. Que livros são esses? Você está pensando que a memória de Deus é a memória de um computador? Tudo está registrado nesses livros. Todo pecado que o homem comete e não se arrepende, há anjos específicos anotando. Aquilo que você está fazendo escondido, aquele pecado escondido, você se esconde do pastor, da igreja, dos seus parentes, você esconde a humanidade, mas diante de Deus você não esconde. Aí o anjo vai e anota. Cada livro tem um teor de pecado. Para que esses livros, pastor? Porque esses livros vão ser abertos no dia do julgamento. Os ímpios irão comparecer no trono para ser julgados segundo os seus atos. Para quê, pastor? Porque a partir do trono, o Senhor vai dar ordem ao mancho: lançai nas densas trevas. A palavra diz que lá haverá gritos e ranger de dentes. Mas antes de ser lançado, os livros vão ser lidos. Ei, você lembra daquele pecado que você não se arrependeu? Está aqui escrito. Você lembra daquele pecado tal dia e tal hora? Está aqui. Aquele outro pecado está aqui. Porque a pessoa vai ser lançado consciente. Lá nas trevas não tem ninguém que vai comentar um com o outro: eu fui julgado injustamente. Por isso que está escrito nos livros. Cada livro desse
consta um tipo de pecado que a pessoa não se arrependeu. O maior pecado, o mais terrível pecado, é aquele que você acha que não é pecado. Esse é o que destrói e corrói como uma gangrena. A palavra diz: tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque dele que procede vida ou morte. Cada um de vocês tem consciência os livros que estão postos sobre lá o trono. Pecado de adultério, pecado de prostituição, pecado de infidelidade, pecado de roubo, pecado de mentira, pecado de coisas ocultas. A palavra diz que não tem nada oculto que um dia não venha a ser revelado. Hoje você pode esconder, mas amanhã vai ser revelado. Ninguém se esconde dos olhos de Deus. E agora, pastor, essas pessoas que vão comparecer ao trono serão julgados, condenados, não terá a menor condição de se livrar do inferno. Pastor, e essas pessoas que vão comparecer ao trono branco, onde que elas estão agora? Onde estão agora? Pastor, e a alma dos que morreram salvo, que não há condenação para eles, morreram salvo, onde eles estão agora? O que vai acontecer? Eles precisam chegar ao tribunal, eles precisam chegar ao trono branco. Mas como, pastor? Se já morreram? A palavra diz que haverá um dia da prestação de contas. A própria morte vai ter que prestar contas às pessoas que morreram. A água vai ter que prestar conta. A terra vai ter que prestar conta. O fogo vai ter que prestar conta. Quem diz o que Deus faz se destrói. Até a carne, ela vai ter que ser reconstituída. Vocês lembram quando Jesus deu um brado na cruz? Está lá em Mateus 27, a palavra diz que os túmulos se abriram. Os corpos dos mortos saíram dos túmulos e saíram correndo se apresentar na cidade. O poder da ressurreição do Senhor ressuscitou todos aqueles que morreram antes de Jesus. Um dia nós iremos ressuscitar. Todos os mortos um dia vão ressuscitar. A palavra diz em Tessalonicenses que nós que estamos vivos não precederemos aquele que dorme em Cristo, porque eles ressuscitarão primeiro. Eles receberão um corpo semelhante a um corpo de Cristo. Jesus ressuscitou em que corpo? No próprio corpo. Mas o corpo daquele tem que ressuscitar, porque para haver a ressurreição tem que ter um corpo. E como é que vai surgir esse corpo? A própria terra vai ter que devolver o corpo para que haja a ressurreição. Jesus morre e só no terceiro dia ele voltou para o corpo, o poder da ressurreição. Mas só que nós iremos receber um corpo semelhante ao corpo de Cristo, para viver eternamente dos céus, reinando com Cristo. Mas pastor, e esses que irão para o trono branco, onde eles estão? A alma dessas pessoas agora, aonde estão? A palavra tem resposta. Lucas 16, 19. Lucas 16, 19 tem a biografia das trevas. O que é que está acontecendo agora com as pessoas? O que é que está acontecendo com nossos parentes? Você não pode dizer quem, mas eu não tenho dúvida que vocês têm parentes agora que estão nas trevas. Amigos e vizinhos, eles estão agora em trevas. O corpo não está lá, a alma está lá intacta. A sua memória não está no esquecimento. Lembra-se de tudo aqui na terra, mas não tem comunicação para o pior sofrimento.
Lá é um lugar, amada igreja, de densas trevas, lugar solitário. As pessoas agora estão ouvindo milhões e milhões de gritos ao mesmo tempo. E Deus preserva a memória para o pior sofrimento daquelas pessoas que estão lá agora. Todos que estão agora lá, eles têm consciência que nunca mais sairá desse sofrimento. Porque todos eles estão aguardando o dia de prestação de conta. No dia que tiver que ir para o trono branco lá, eles ressuscitarão também. Agora imagino eu, as pessoas que morreram sem Jesus, queimado, a sua cabeça estourada por um carro, sei lá, pessoas que tomaram tiro, a maneira que eles morreram, eu imagino que a maneira que vão ressuscitar, com aquele corpo destruído, agora um corpo resistente ao sofrimento eterno. Igreja, nossa mente é muito limitada para entender o horror que vai ser no inferno. Imagina uma pessoa que matou outra aqui, e eles lá nas trevas, como é que vai ser a vingança o tempo todo? Próprio ódio, não tem lugar de se esconder. Imagine agora a terça parte dos anjos que foram expulsos dos céus, seres revoltados contra Deus. A palavra diz em Ezequiel 28, que eles são o horror dos horrores. Uma mente humana não tem a menor capacidade de ver Satanás da forma que ele é. Se Deus permitisse que a mente humana visse Satanás da forma que é, ou ficava louco, ou o céu estourava. Enquanto a igreja vai estar reinando com Cristo, aqueles que rejeitaram a Cristo vai estar reinando no inferno com Satanás. Enquanto nós vamos estar contemplando a face do Senhor na forma que é, os ímpios vamos estar contemplando a face dos demônios na forma que é. Nunca mais terá mais alívio de sofrimento. Igreja, o ano está terminando. Como é que está a tua vida? Você é o motorista da sua vida. É você que dita as regras para a tua alma. É você que está conduzindo a tua alma. Você é o motorista da tua alma. Se a tua alma falasse, estava dizendo por o teu nome agora: fulano, me leve até Jesus. Se entrega a Jesus. Há muita gente brincando com a alma. Há muita gente brincando com a alma. Amanhã pode ser tarde. O pior lugar de se esconder é dentro da igreja. Arrepende, igreja. Amanhã pode ser tarde. Não brinque com a tua alma. Você e nós somos uma alma vivente dentro desse corpo. E este corpo aqui é para interagir o mundo físico. E tem prazo de validade. Quando vai vencer? Você não sabe quando e como chegará o dia da sua partida. Não brinque. Você é o motorista da tua vida. Não queira um dia ir para o trono. Lá não terá mais chance. Não adianta gritar, se espernear. Do trono será lançado nas densas trevas. E a palavra diz que lá haverá gritos e ranger de dentes. Se todo suicida soubesse como é o inferno, eles desistiriam de tirar a vida automaticamente. A palavra diz, igreja, que lá é o lugar onde os vermes não morrem. É a ira de Deus contra a injustiça e contra o pecado. A palavra diz: se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? Cuidado.
Já brincamos demais com a nossa alma. Passamos o ano todo brincando com a alma. Pela misericórdia de Deus, Jesus não te levou, porque Ele tem plano, e Ele está aguardando você tomar uma decisão na tua vida. O pecado. O diabo coloca uma roupagem, bonito, atraente, gostoso, prazeroso, mas lá nas trevas tem a prestação de conta. Igreja, tanto para mim como para você, a conta vai chegar. Se não se arrepender, a conta vai chegar e vai pagar. O que Jesus está falando esta noite é para que haja um alinhamento entre o seu espírito e o Espírito de Deus. Haja um alinhamento, igreja. Conserta a tua vida. Olha o que Deus está falando. Dessa porta para fora, a gente não sabe o que pode acontecer. Nós não sabemos se vamos chegar à virada do ano. Mas se a gente não chegar na virada do ano, nós temos a convicção que passaremos a eternidade com Cristo. Amém, igreja? Lute pela tua alma. A tua alma geme dentro de você, grita dentro de você: me leve até Cristo, me leve até Cristo. O homem diz, ou a mulher diz: não, está cedo ainda, ainda está cedo, ainda está cedo. Eu já vi muitos que falaram assim: eu estou muito jovem para aceitar Jesus, eu estou muito novinho, muito novinha para aceitar Jesus. E foi novinho ou novinha que partiram deste mundo sem Jesus. A coisa é séria. Se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tens para me oferecer? O destino é você. Nunca esqueça. Você é o motorista da sua vida. O que o Espírito Santo está falando esta noite é um conserto para a igreja. A prática, sim. É aí, amada igreja, que é o perigo. Morrer na prática do pecado. Esse que está o problema. Porque Deus, Ele ama o pecador. Ele aborrece o pecado. O pecado é a prática. E aquele que está na prática, morrer nessa condição, não se preocupe. O trono branco aguardará todos que rejeitaram a Cristo para prestar conta de todos os seus atos e que não se arrependeram. Amém, igreja? Repense a tua vida. Não brinque com a tua alma. Amanhã pode ser tarde. Glória a Deus. Próxima semana, o ano está virando. Próxima semana já vai virar 2022. E 2021. Qual o caminho que você andou? O que você fez que até hoje não se arrependeu? Pare e pense. Muitas coisas aconteceram em 2021. E daqui para frente, não fique pensando que as coisas vão melhorar. O mundo está indo de mal a pior. A palavra diz: no mundo tereis. Só vai vencer aqueles que realmente tiveram um compromisso com Cristo. Só esses é que vão suportar as lutas. Só esses estão dispostos a pagar um preço em amor a Cristo. Só os lavados e remidos no sangue de Cristo, só esses é que irão chegar do outro lado com Cristo. Amém, igreja? Procura estar a sua vida como um cristal, para que as pessoas olhem para você e vejam a luz de Deus na sua vida. Amém?
Quantas almas? Quantas almas vocês ganharam esse ano? Quantas? Pastor, eu não ganhei uma alma. Pastor, eu não falei nem de Jesus para as pessoas. Os meus vizinhos nem sabem que eu sou crente. Os meus colegas de trabalho nem sabem que eu sou crente. É preocupante a situação. A palavra diz que nós temos que ser imitador de Cristo. Procura falar do amor de Cristo, mas falar primeiro com a sua vida, para que seus vizinhos, para que seus parentes, para que seus irmãos olhem em você e vejam você como um cristal transparente. Eu vejo Jesus naquela pessoa. Vamos se preparar, igreja, porque Jesus está voltando a qualquer momento. Para muitos que já morreram, ou todos que já morreram, Jesus já voltou. Para nós que estamos vivos, é a nossa esperança partir para a glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus.